escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Sejam todos bem-vindos num excelente domingo, um abençoado domingo a todos nós. Estamos de volta aqui para dar continuidade à revisão, uma revisão bem geral do livro do Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que quanto mais eu estudo o livro, mais dúvidas vêm à minha mente, né? Vamos estar estudando continuamente. Mas também o Senhor Deus tem nos exortado através do livro, nos consolado e aplicado a sua palavra no nosso coração, nos dando esperança de que um dia o novo céu e a nova terra chegará para todo aquele que faz de Jesus a razão da sua vida. Nós escolhemos um método de interpretação chamado paralelismo progressivo. Esse método ele não é cronológico, ele é lido, a leitura acontece de forma cíclica, ou seja, do capítulo 1 ao 3 se fecha um ciclo aqui, onde João conta a mesma história. Que história é essa? É a história desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda dele. É toda essa história, né? No capítulo da seção 2, nós vemos aqui João abrir e fechar outro ciclo, tá? Onde nós vemos aqui João viu a glória de Deus, o trono de Deus que acontece ali, a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, os 144 mil e a visão da grande multidão de salvos, judeus e gentios. Na sessão 3, que foi a semana passada, nós vimos o capítulo 8 ao 11, chegamos à metade do livro, e vemos assim que as 7 trombetas, né, os juízos parciais de Deus sobre a terra. E eu queria fazer uma pequena, em relação às trombetas da semana passada, uma pequena correção. Satanás está preso, sim, né? Nós cremos assim, que ele está preso, mas não preso no sentido literal. O paralelismo progressivo ele é um método de interpretação que faz a leitura do livro do Apocalipse de forma majoritariamente simbólica, né? E eu acho que eu dei a entender na aula passada para os irmãos que se tratava de um lugar. Não é um lugar, o abismo, né? A questão toda é literal, é simbólica, tá? Ele está preso no sentido de que ele tem seus poderes restringidos pelo próprio Deus. Ele não pode ir além daquilo que o Senhor estabelece para ele. Na sessão 4, que é a de hoje, vamos ver, se Deus assim permitir, o capítulo 12 ao 14, vamos ver aqui mais da metade do livro, o nascimento de Jesus acontecendo. Vejam bem, no capítulo 12, se fosse de forma cronológica, o nascimento do Senhor Jesus deveria acontecer lá no primeiro capítulo. A expulsão de Satanás do céu, o dragão, anticristo, falso profeta e as 7 vozes, se assim Deus permitir. Então vamos sempre estar estudando o Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que quanto mais eu estudo, mais dúvidas, perguntas, interrogações eu tenho. Algumas são dirimidas, outras não. Nós não vamos realmente conseguir compreender todo o livro, né? Vamos nos lembrar lá de Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós, mas tem coisas que não são reveladas, né? Mas aquilo que foi revelado, o Senhor aplica no nosso coração, o Espírito de Deus aplica na nossa vida diária, e nós glorificamos a Deus por isso. Precisamos estudar para que possamos ter uma compreensão melhor. E com certeza o Espírito do Senhor vai estar nos exortando, consolando, instruindo, corrigindo. Não é verdade, queridos? Queridos, nós vamos ver do capítulo 12 ao 14 do Apocalipse o que acontece, né? O grande conflito cósmico. Porque até o capítulo 11 de Apocalipse a gente viu o aspecto visível da perseguição da igreja, com os judeus primeiramente e depois com o Estado romano. Agora João olha para o céu e ele vai ver ali uma guerra, a verdadeira guerra, uma guerra invisível, e o plano de Deus pós-queda.
Nós vimos aqui o quarteto do bem e o quarteto do mal. O quarteto do mal é composto pela mulher. Quem é esta mulher? O filho da mulher, que é o Messias, Miguel e os anjos de Deus. No quarteto do mal nós temos o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Porque do nascimento, a vida do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, foram fatos históricos que nós vimos com os nossos olhos. As pessoas viram, né? Aconteceu na história da raça humana que os nossos olhos puderam contemplar. Mas paralelo a isso, né, ou em seguida a isso, estava acontecendo na meta-história, além da história, né, estava acontecendo uma guerra invisível, cósmica, ou seja, o dragão, a antiga serpente, perseguindo a mulher para que não desse a luz ao filho que deveria vir ao mundo, ao Salvador do mundo, ao Senhor Jesus, ao Messias. Vemos a guerra entre o dragão e os seus anjos e Miguel e seus anjos. Sempre prestando atenção, queridos, que a sequência que nós estamos adotando é a não cronológica. Capítulo 12, dos versos 1 a 9. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, estando grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então nós vimos aqui, queridos, no capítulo 12 do Apocalipse, o relato do nascimento, da luta, da guerra que foi travada para que o Messias não viesse ao mundo. E nós vamos ver aqui essa guerra invisível aos olhos humanos, mas que Deus estava tomando conta de todas as coisas. Nós vamos ver aqui o sofrimento que foi o nascimento do Senhor Jesus, o dragão perseguindo esta mulher, que nós vamos ver daqui a pouco quem é esta mulher, o sofrimento da igreja e a vitória do Cordeiro de Deus e da sua igreja. Essa mulher que o Apocalipse 12 descreve, ela é por muitos intérpretes, e eu pesquisei um pouco, e a maioria, na verdade todos que eu pesquisei, consideram que esta mulher vestida com sol, tendo a luz debaixo dos seus pés e com uma coroa com 12 estrelas, faz alusão a Gênesis, no capítulo 37. Aquele sonho, lembra dos sonhos de José, que irritava bastante os seus irmãos? Então José, né, teve outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, essa mulher aqui é descrita como Jacó e os patriarcas de Israel, né? Em outras palavras, não é isso, queridos? Quem é a mulher que João viu? Quem é essa mulher? Nós temos algumas interpretações aqui. Para a Igreja Católica Romana seria Maria, né? Nós dispensa nosso comentário. Dispensa para a corrente dispensacionalista, para os pentecostais, uma grande maioria, Israel. Essa mulher seria Israel, que estaria com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Parte da Igreja Reformada acredita que é Israel também. E tem uma outra interpretação que acredita que aquela mulher é a igreja do Antigo Testamento, ou seja, Israel, mais a igreja do Novo Testamento, formada por judeus e gentios. A gente pode... tem outras interpretações, que essa mulher seria Eva, mas veja bem, nem Eva e nem Maria, elas foram perseguidas dessa forma tão cruel como acontece no relato de Apocalipse capítulo 12.
Tá? Então, nós acreditamos, queridos, que aquela mulher seja realmente Israel, né? A nação de Israel. Porque da nação de Israel viria o Messias. A principal, as duas grandes finalidades da igreja do Antigo Testamento, Israel, primeiro era proclamar o Deus único, o único Deus, Criador dos céus e da terra, todas as nações. E depois, e a principal finalidade seria que através do povo de Israel, o Messias viesse ao mundo, a salvação viesse ao mundo, o Messias viesse resolver o antigo problema criado ali, né, por Adão no Éden. Então, quando acontece a queda ali no Jardim do Éden, o Senhor Deus fala para a serpente: eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é a descendência, entre a tua descendência, quem é a descendência do dragão? A gente pode considerar todos ou tudo aquilo que não pertence a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, que não possui, que não tem parte no reino de Deus. Nós podemos considerar assim, então, tudo que você imaginar e pensar que não tem Cristo como centro, a gente pode considerar como sendo descendência do dragão. Tá? E o descendente nós sabemos que é o Messias, o Filho de Deus. Ali em Gênesis 3,15 nós vemos a promessa da vinda do Messias, o proto-evangelho. Não é isso? O dragão, Satanás, a antiga serpente, desde o Éden, astutamente tentou matar o filho da mulher, para impedir que o Messias viesse ao mundo. Continuando Apocalipse 12, 4, parte B. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz. Veja essa cena aqui. Né? Ele parou diante da mulher, que estava com dores, com tormentos, com dores de parto, para dar à luz. Ele parou diante dela, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Essa era a expectativa dele, esse era o desejo dele. E deu à luz, a mulher deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O dragão perde aqui a primeira batalha dele, né? Ele perde aqui. A mulher dá à luz a um filho. Israel dá, o Messias nasce. O Senhor Jesus era judeu, veio do povo judeu. Na verdade, ele veio até para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então aí ele parte para os gentios, né? Judeu e gentios. Então, mas aí, veja bem, nós temos aqui, ela consegue, Israel, o varão nasce, né? O Messias nasce, mas assim, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Nós vemos aqui, queridos, um salto na história, tá? Do nascimento, nós passamos aqui para a ascensão do Senhor Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses números aqui significam, né, 1260 dias, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós vamos ver mais adiante. Vamos ver aqui as sucessivas tentativas do dragão para que o Filho de Deus não nascesse, para que a raça humana não tivesse a oportunidade de salvação. Mas glória a Deus, que o Filho de Deus nasceu. Glória a Deus, nasceu. Mas vamos ver as tentativas dele. Vamos ver ali no Egito, né? No Egito vimos essa tentativa já, primeira, já vimos a grande tentativa. No Egito, né, os meninos foram mortos, né? Todas as crianças do sexo masculino, foi ordem de Faraó, deveriam ser eliminados. Mas as parteiras temeram a Deus e deixavam viver os meninos. Nós vimos também na época de Atalia,
aquela rainha má, né? O Senhor, mandou matar todos os descendentes de Davi. Só que o Senhor Deus preservou o último, Joás. Foi escondido, né, por esse tempo. E Atalia, ele se viu livre, então. Então, a raiz de Davi prossegue. Porque, vejam bem, o Messias deveria vir da raiz de Davi, certo? Assuero, um outro rei, né, na época de Esther, ele manda matar, insuflado pelo mau Amã, ele manda matar todos os judeus naquela época, através de um decreto. Mas Deus reverte o quadro e ele coloca ali Esther justamente para que ela possa ser usada por ele, para que esse quadro possa ser revertido, graças a Deus. Depois nós vimos o rei Herodes, e na fúria dele, enfurecido porque os magos falaram que eles vieram visitar o rei de Israel. Então Herodes, na sua insanidade, manda matar todas as crianças, né, do sexo masculino de 2 anos para baixo. Houve muita matança em Israel. A própria tentação de Jesus ali no deserto, quando o maligno chega com ele, ele faz 3 propostas ali. E a morte do Senhor Jesus, porque quando Satanás viu o Senhor Jesus morrendo na cruz, ele acreditava que ali, ferindo o calcanhar de Jesus, ele seria vencedor, mas foi um grande engano dele. Porque ali na cruz foi a maior vitória do cristianismo, foi a maior vitória que Deus nos deu. O Messias ter sido morto ali, Cristo sendo morto na cruz do Calvário, morrendo em substituição a cada um de nós, morrendo por cada um de nós. E na cruz, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Essa foi a maravilhosa promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz, finalmente, Jesus esmaga a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio pagar o que era impagável. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Tinha que ser alguém humano, né? Então ele se fez carne, 100% homem, 100% Deus. Seria alguém sem pecado, seria alguém especial. Então só Jesus Cristo, só o Filho de Deus encarnando, se tornando como um de nós, poderia nos substituir ali naquela cruz. Só Jesus Cristo. Continuando, queridos. Então houve guerra no céu, batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Porque, veja bem, até então, o inimigo, o diabo, tinha acesso à presença de Deus. Vocês lembram do caso de Jó? Quando o inimigo, né, se apresenta, quando os filhos de Deus, que são os anjos, vão se apresentar para Deus, ele se apresenta no meio dos filhos de Deus, dos anjos. Ele aparece, então ele tinha acesso à terra e ao céu. Lembrem que ali no Éden, em Gênesis capítulo 3, ele, infelizmente, ele teve uma vitória terrível para todos nós da raça humana. Ele venceu ali o homem. Então era preciso ser providenciado por Deus. O Senhor Jesus seria aquele que viria consertar aquele grande estrago feito por Adão. Né? E aí, veja bem, nessa ocasião, depois da guerra, o que acontece? Miguel e seus anjos precipitam o dragão para a terra, tá? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, lembram? Ele é um enganador. Ele engana todo mundo, só que os poderes dele foram restringidos pelo próprio Deus.
O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Queridos, essa ideia, essa figura aqui que a gente comumente vê, né, o Senhor Jesus medindo forças com o dragão, medindo forças com o Senhor Jesus, na verdade essa imagem não retrata a realidade, não é bíblica essa imagem, porque não há disputa. O preço que o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados não foi pago ao diabo. O preço foi pago ao próprio Deus. Era necessário satisfazer a justiça de Deus. Então, essa imagem aqui, ela não é bíblica. Na cruz, Jesus Cristo pagou a Deus a nossa dívida. Tá? Nós estávamos devendo muito, a raça humana estava. Na verdade, todos nós iríamos ser condenados, não fosse a intervenção de Deus na história, a segunda pessoa da Trindade vindo, o Senhor Jesus vindo voluntariamente. Não fosse isso, realmente, a condenação nossa seria eterna. Mas graças a Deus pelo Filho de Deus, graças a Deus que Ele nos encontrou, Ele nos resgatou da maldição eterna, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui a gente vê que cai o acusador e sobe o advogado. Na ascensão, o Senhor Jesus subiu e o inimigo cai para a terra. Agora ele vem para a terra e ele vem com muita fúria para cá. Essa sentença já tinha sido decretada por Deus, como nós falamos, seria a morte, entende? O pecado do Éden, a consequência seria a morte. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a palavra de Deus tinha sido decretada, seria a morte eterna para o homem, né? E aqui foi, infelizmente, a vitória do dragão sobre a raça humana. E graças a Deus por Cristo Jesus, que veio corrigir, consertar o estrago do Éden. E o diabo levando, nós vemos aqui, irmãos, essa batalha aqui, vejam bem como o diabo ele tinha poderes, e não eram poucos não. Vejam bem aqui, e o diabo, levando o Senhor Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ele mostrou todos os reinos do mundo. Ele era dono de todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Esse a mim me foi entregue, em alguns intérpretes dizem que foi Adão, o próprio homem, que entregou para Satanás, não é? Outros dizem que foi o Senhor Deus. Eu particularmente acredito que foi Adão, né? Adão que entregou, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás. Isso. Então, como resolver essa difícil equação, né, irmãos? Então, na verdade, assim, o ato, a expiação de Cristo foi o ato pelo qual o pecado é apagado, nosso pecado é apagado dos registros de Deus. Mas ele pagou um preço altíssimo, Senhor Jesus. Altíssimo, ele abandonou toda a sua glória. Nós nem podemos imaginar o que é isso, queridos. Nós só sabemos exatamente o que é sermos humanos. E sermos humanos nos leva a pensar no que o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, Ele é a resposta de Deus para nossa salvação. Continuando o Apocalipse 12, então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, queridos. Isso aqui na ascensão, né? Porque já foi lançado fora o acusador,
dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite pela queda de Adão. E eles o venceram. Quem são eles? Os crentes em Cristo Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, então ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Nós sabemos que aquela mulher, né, em Apocalipse, logo no início, no capítulo 1, nos primeiros versículos, representava o povo de Israel inicialmente, queridos. Mas, como nós falamos ainda há pouco, os judeus rejeitaram o seu Messias. Então, a salvação chegou até todos nós, gentios. Então, aquela mulher agora, ela representa a igreja do Antigo, que é Israel, e do Novo Testamento. Aquela mulher representa, então, a igreja do Senhor Jesus, judeus e gentios. Veja bem que quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu, então ele sabia que Cristo, a vitória de Jesus foi retumbante naquela cruz, foi gloriosa. Então não tinha mais nada a fazer, bem que ele tentou várias vezes, né? Então o que ele faz? Ele começa a perseguir a igreja que deu à luz o filho varão. Então começa assim a perseguição no primeiro século. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, entendeu? Água como um rio. Nós podemos ver a perseguição que vem acontecendo à igreja de Cristo desde o seu nascedouro, desde o primeiro século até hoje, queridos. Somos perseguidos mesmo estando num país livre, de uma forma ou de outra nós somos perseguidos. E muito mais ainda quando é declaradamente um regime totalitário, como nos países comunistas. Então, mas ele luta agora contra a igreja. Ele lança água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente de água. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então nós vemos aqui 3 sucessivas derrotas do dragão, né? O filho da mulher nasce, Jesus nasceu. Miguel vence o dragão na batalha que foi travada no céu. E o dragão finalmente é expulso para sempre dos céus. Ele não tem mais acesso aos céus. Então, até esse momento, queridos, o dragão, como nós já falamos, o diabo, ele circulava livremente, né, acusando os homens diante de Deus, pela queda de Adão. Mas veio o segundo Adão perfeito. E vamos ver o que Paulo fala aqui aos Efésios. Esse poder, ele exerceu em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima, veja bem, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Glória a Deus, queridos. Vamos ver agora as 2 bestas. Queridos, nós vamos estudar sobre o quarteto do mal. Nós já vimos até agora o dragão. Lembra do quarteto do mal? O composto do dragão, que é a antiga serpente, o diabo,
Satanás, as duas bestas, aquela que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia. É interessante que muitos cristãos têm medo de se aproximar do livro do Apocalipse. Muitos nem leem o livro, né, com receio realmente do que as imagens, como por exemplo, uma descrição da besta que surge do mar, né? Mas a questão toda é simbólica. Realmente, como nós temos conversado muito sobre isso, o livro do Apocalipse foi escrito de uma forma simbólica, majoritariamente simbólica, mesmo porque para aquela carta sair lá da prisão, da ilha-prisão de Patmos, passaria obviamente pela revista romana. E os romanos, soldados romanos, ao lerem as páginas do Apocalipse, eles talvez tenham deduzido que João já estava muito velho, muito idoso, e que talvez não estivesse bem mentalmente, e não, para eles isso não representava nada, entenderam? Mas só que a igreja, os crentes do primeiro século, estavam bem familiarizados com a literatura judaica, e as igrejas entenderam muito bem o que João estava escrevendo para elas. Então não há por que ter receio. O livro do Apocalipse traz as melhores notícias para a igreja, para os fiéis em Cristo Jesus, obviamente. Então não há o que temer. Nós estamos do lado daquele que não conhece a derrota, que é o vencedor para sempre. Não há o que temer, queridos. Então, nós nos aproximamos do livro do Apocalipse e ali nós vemos a grande vitória que a Igreja de Cristo terá no final de todas as coisas. Lutas, com certeza, absoluta. Sempre foi assim. E sempre será assim até o último dia. Quem são essas duas bestas? Uma surge do mar, e essa que surge do mar, né, o mar aqui representa as nações, os povos, as multidões. Ela representa, o anticristo representa o poder político, o poder econômico, queridos. A besta que emerge da terra, que representa o poder religioso, que é o falso profeta, né? Ela surge da terra, não é verdade? Então aqui nós vamos ver que a realidade histórica que a gente vive aqui nessa terra, né, ela tem um paralelo com uma realidade espiritual. Ela acontece, na verdade, em decorrência dessa realidade espiritual, de um mundo invisível. Nós estamos vendo aqui uma guerra invisível, que os olhos humanos não podem ver. Com Jesus foi assim também. Jesus estava caminhando, né, na Judéia, na Galileia, e de repente aparece um endemoninhado, uma pessoa possuída por Satanás, falando com ele. Então ele está aqui vivendo a história. De repente vem uma força sobrenatural possuindo um homem. Então, na verdade, nós podemos fazer uma dicotomia entre o mundo material e o mundo espiritual. As coisas trabalham de uma forma muito dinâmica, acontecem de uma forma extremamente dinâmica. Não existe essa dicotomia entre esses dois mundos. João escreve o Apocalipse nesse sentido, queridos. E nós temos aqui a besta que surge do mar, que representa o poder político, econômico, o anticristo. Vamos à leitura da palavra de Deus. Então vi subir do mar, capítulo 13, queridos. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Chifres aqui representa poder, né? Ela tinha 10. 10 no Apocalipse representa o mal, o poder do mal. Então ela tinha o poder do mal em suas cabeças, ou seja, no seu entendimento, né? Cabeça, fronte, significa entendimento, compreensão. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os pés de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade.
Então nós vimos aqui essa questão do poder que Satanás dá. Aqui ele diz que Satanás deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade à besta que surge do mar, que é o anticristo. Nós, durante a história toda, temos visto muitos anticristos aparecerem no cenário. No ano de 27, antes de Cristo, Caio Otávio, imperador romano, ele incorporou, queridos, o título de Augusto. Augusto significa escolhido dos deuses. Então, até então, esse título de Augusto era atribuído apenas às divindades, aos deuses, né, do panteão. Mas Augusto aqui dá o primeiro passo para que aconteça a divinização do imperador, o culto ao imperador. E ele consegue, dessa forma, centralizar nas mãos dele todo o poder, esvaziando até o Senado romano. Então, queridos, com isso, ele estabelece a adoração a ele mesmo, coisa que os cristãos jamais fariam. Então, ele se denominou Kyrios, Senhor, e Deus, Augusto. Só que os cristãos não queimavam incenso para eles, não se prostravam diante dele, então a fúria começou aí, né? E os cristãos pagaram, os cristãos do primeiro século, do século segundo, terceiro, enfim, ao longo de toda a história nós temos pago um alto preço. Lembrando sempre que o anticristo, ele representa sempre, queridos, ao longo da história, e ele sempre está aí. Nós não estamos falando do anticristo escatológico, aquele que virá, o último, mas esse poder que o diabo tem sobre a política e a economia. Então, nada acontece aqui nesse mundo natural, na Câmara, nossa Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso, nas instituições, que não tenha, claro, sempre com a permissão de Deus, sempre com os limites que Deus estabelece, mas essas coisas não acontecem somente vindas da mente humana, não. Há inspiração maligna em toda essa luta que enfrentamos aqui na Terra. Também viu uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Nós precisamos ler o livro do Apocalipse numa perspectiva, nós falamos isso na primeira aula, fazendo uma leitura sobre o presente, né, aplicando o livro do Apocalipse ao nosso presente, ao passado, obviamente, e ao futuro, queridos. Então, esse poder político que a besta que emerge do mar, que é representada pelo anticristo, né, ela representa, é um poder que, por exemplo, aqui, né, a sua ferida mortal foi curada. Então a gente vê na história que Domiciano, ele por 2 vezes ele adoeceu fatalmente, né, mortalmente. Mas de repente ele aparece no cenário novamente. E então isso aí foi uma deixa para que as pessoas dissessem: olha, ele realmente é Deus. Ele realmente é Deus. São os enganos do dragão, né? Então aí a palavra de Deus diz aqui, né, que eles adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante e quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que profere blasfêmias, arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, sempre 42 meses, que representa 3 anos e meio, que representa 1260 dias, um tempo, 2 tempos, um tempo, meio tempo e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso significa também que o poder dele é limitado, sempre limitado pelo poder de Deus. E em 96, Domiciano parte dessa vida e ingressa possivelmente no inferno.
e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, a besta que surge do mar, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui aconteceu massacre, milhares de cristãos foram mortos ali na igreja do primeiro século. E deu-se autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. O Império Romano, ele dominou sobre todo o mundo de então. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Então nós temos aqui uma imagem, né, como João descreveu, com 7 cabeças, 10 chifres, diademas sobre a cabeça. Isso tudo de forma bem simbólica. Vários são os nomes do anticristo, queridos. Quando a gente vê assim, um pequeno chifre no livro de Daniel, se refere ao anticristo. O abominável da dissolação, também no livro de Daniel, se refere ao anticristo. O homem da iniquidade, Paulo, fala sobre o anticristo. O filho da perdição, o apóstolo Paulo, também trata o anticristo com essa denominação. Anticristo mesmo aparece somente em João. Somente João, né, fala sobre o anticristo nas epístolas dele, e a besta do mar, ele trata o anticristo no Apocalipse, quando ele fala que o anticristo é a besta que saiu do mar. São os vários nomes que você vai encontrar nas escrituras atribuídos ao anticristo escatológico. Esse é o anticristo final. Porque durante toda a história surgiram muitos anticristos, Nabucodonosor foi considerado o anticristo, Napoleão, Alexandre o Grande, Nero, o próprio Nero, os Augustos Césares, Domiciano foi considerado porque foi implacável, Domiciano foi implacável na perseguição aos cristãos, papas têm sido considerados, Hitler, e enfim, vários anticristos têm aparecido na história. Quando é que o anticristo escatológico se manifestará ao mundo? Porque veja bem, o espírito do anticristo já acontece, está no mundo desde sempre. O espírito do anticristo. O que é o anticristo? É tudo aquilo que se opõe a Deus. É tudo e todos que se opõem a qualquer coisa ou pessoa que se relacione com Deus. Então ele faz oposição ao reino de Deus e aos súditos desse reino que somos nós. O anticristo escatológico, ele será uma pessoa, ele vai encarnar em um ser humano. Mas também ele é um sistema, queridos. Esse aí é o sistema de governo, né? Desde sempre. Ele atua em estados totalitários, a gente pode ver, regidos com mão de ferro. Na visão que Daniel tem, no seu capítulo 7, Daniel vê ali 4 impérios, correspondendo àqueles 4 animais que Daniel teve nas suas visões da noite. A Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. João reúne numa só pessoa, então, veja bem, esses impérios aqui foram bem cruéis, né? Especialmente com os cristãos, né? E com o povo de Deus, a Babilônia, o Império Medo-Persa, Grego, Romano, enfim. Mas aqui no anticristo escatológico, João reúne nele toda a maldade, violência, truculência desses impérios aqui, numa pessoa só, na pessoa do anticristo. E nós temos um cenário apropriado. Qual é esse cenário apropriado para o surgimento do homem da iniquidade, do filho da perdição, do anticristo? O Senhor Jesus deixou, por isso que não adianta essa questão de marcar datas, isso aí realmente não faz nenhum sentido, inclusive é antibíblico. Mas ele deixou muitos sinais que antecederiam o seu retorno, como por exemplo a apostasia, né? Não é apostasia só, é a apostasia. Nós vamos ver já. A frieza e indiferença da igreja, né? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra. Um mundo em caos, um mundo confuso.
O mundo em caos no sentido econômico, no sentido moral, né? A depravação moral exacerbada neste mundo, como o Senhor falou, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho, nos dias do Filho do Homem voltar. Então, em relação à apostasia, o apóstolo Paulo aqui, ele se refere exatamente à apostasia, né, como um sinal que vai preceder a vinda do Senhor Jesus, um forte sinal. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com eles, rogamos vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Lembram que os tessalonicenses estavam esperando o Senhor Jesus retornar nos dias deles, e Paulo então os exorta aqui: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, do dia do juízo, da vinda do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade. Antes do Senhor Jesus voltar, o anticristo escatológico vai ser revelado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso nós temos visto ao longo da história acontecer, né? Ao longo da história, o que aconteceu com... Eu esqueci o nome dele, mas que ele se assentou no templo em Jerusalém, né? Introduziu ali um culto a um porco, né? E já lembro desse nome, né? Do nome de uma figura de um líder romano. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação do dragão, de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, quando o anticristo se manifestará ao mundo? Como nós falamos, o espírito da iniquidade já opera no mundo. Veja bem aqui o que o apóstolo diz aos Tessalonicenses. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Queridas, nós vamos encerrar, o vídeo já está bastante longo. Se Deus assim permitir, na próxima semana, no próximo domingo, nós estaremos concluindo esse ciclo, né, que vai do capítulo 12 ao 14, com essa figura que retrata, seria a besta que surge da terra, o falso profeta, representando o poder religioso. E João diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Parece um cordeiro, mas falava como dragão. Então nós vamos ver o falso profeta, a vitória do cordeiro no Monte Sião e a queda da grande Babilônia. Tenham todos um excelente, abençoado domingo, uma semana cheia da graça e da presença desse Deus que nos resgatou das trevas e nos dado sua preciosa salvação. Fiquem todos com Ele, com nosso Deus. Amém, queridos. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.